A vida está repleta de mistérios que frequentemente se escondem sob a superfície do cotidiano. Alguns são tão enigmáticos que nos levam a questionar a tênue linha entre o que é real e o que pertence ao reino sobrenatural. Neste vídeo, compartilharei relatos de pessoas que, em diferentes momentos e lugares, enfrentaram experiências que desafiam a lógica e a razão. Cada história é um fragmento de uma realidade que pode ser mais estranha do que a ficção. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e a seguir você ouvirá 10 relatos que me impressionaram profundamente. Acredito que relatos anônimos têm mais credibilidade do que relatos normais, pois por não buscarem promoção pessoal ou fama, esses indivíduos demonstram um genuíno desejo de compartilhar suas experiências de forma sincera, sem querer chamar a atenção. Relato 1. Temos um fantasma vivendo em nossa casa, e sabemos exatamente quem ele é. Na verdade, sua presença nos traz mais conforto do que desconforto. Ele é amigável, embora um pouco travesso, e vou contar como descobrimos tudo isso. Ryan faleceu no hospital cerca de 6 meses antes de comprarmos sua casa. Hoje, conhecemos alguns membros da sua família, e os vizinhos sempre falam sobre como ele era um homem bom, um senhor mais velho que adorava seus filhos e netos. 8 meses após nossa mudança, começamos a notar sinais de sua presença. Eu ouvia passos pesados no corredor e sons vindo do quarto de hóspedes, que antes era o estúdio dele, mesmo quando estava sozinha em casa. Estranhas orbes de luz e névoas começaram a aparecer nas câmeras da campainha, como se alguém estivesse abrindo a porta de tela. Muitas vezes, acordei de pesadelos com o barulho de uma porta batendo. Não era algo ameaçador. Parecia que ele só queria me acordar do sonho ruim. Fiz 2 limpezas espirituais na casa, mas deixei claro que, se ele trouxesse luz e amor, poderia ficar. Qualquer energia negativa deveria ir embora. Alguns espíritos mais sombrios, que provavelmente estavam causando meus pesadelos, se foram, mas Ryan permaneceu. Uma noite, enquanto meus sobrinhos brincavam no quintal, o mais velho me contou que tinha visto um senhor nos observando perto da árvore. Ele apontou para uma árvore grande perto da porta dos fundos, mas não havia ninguém lá. Ele foi mal com vocês? Perguntei preocupada. Não. Ele só disse que estava verificando se estávamos bem, respondeu, e eu acredito nisso. Fizemos um acordo com Ryan. Se ele nos deixasse em paz, nós também o deixaríamos em paz. Ele pareceu aceitar bem isso. Nunca nos incomoda nem nos faz sentir medo. Embora não interajamos muito, às vezes sinto sua presença como se estivesse na sala conosco ou nos observando quando recebemos visitas. De vez em quando, ele faz algum barulho mais forte, geralmente durante reformas na casa. Nesses momentos, explico calmamente que estamos fazendo isso para o bem do lugar e que respeitamos tudo o que ele fez aqui antes de comprarmos. Isso parece sempre acalmá-lo. Você pode não acreditar, mas é tudo verdade. Em nossa casa, não temos medo. Se achamos que ele fosse perigoso, eu o expulsaria. A verdade é que acreditamos que ele é apenas um velho simpático que amava sua casa. Relato 2. Hoje de manhã, minha esposa estava no andar de baixo e, ao sair da lavanderia, algo incomum aconteceu. Foi a primeira vez que algo assim ocorreu. Temos uma cadeira de massagem Ozaki no andar de baixo, que responde a comandos de voz específicos e tem Bluetooth. A cadeira usa uma voz robótica feminina e os comandos não são tão avançados quanto os da Alexa, Google Home ou Siri. De qualquer forma, quando minha esposa estava entrando no corredor após sair da lavanderia, ela ouviu a cadeira começar a ligar sozinha, mas sem iniciar nenhuma massagem. Apenas o som de inicialização foi ouvido. Como eu estava dormindo, ela achou que poderia ser eu brincando com ela. O que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. A cadeira disse um elogio com uma voz masculina. Depois que a cadeira terminou de ligar,
Minha esposa ouviu claramente uma voz masculina dizer: "Oi, seu cabelo está diferente hoje." Ela subiu rapidamente para me encontrar ainda dormindo, mas eu já estava acordando quando ela começou a me contar o que tinha acabado de acontecer. Mais tarde naquele dia, decidimos fazer uma sessão de canalização. Minha esposa é bem mais experiente nisso do que eu. Quando ela entrou em estado meditativo, perguntou: "Aquela voz tinha algo a ver com algo paranormal? Era maligno?" A resposta foi que sim, era paranormal, mas não era maligno. Ela fez mais algumas perguntas para entender melhor o que havia acontecido e descobriu que era apenas uma saudação vindo do guia espiritual masculino dela. Relato número 3. Cerca de 10 anos atrás, quando eu era adolescente, estava passando por aquela fase típica de mau humor e mudanças hormonais. Na época, criava galinhas para obter ovos e morava na propriedade isolada dos meus pais, que tinha 5 acres cercados por árvores. Colocar as galinhas no galinheiro à noite sempre me deixava inquieto. Eu sentia como se algo estivesse me observando. Meu cachorro costumava ir comigo, mas quando ele ficou mais velho, decidi deixá-lo em casa para que não se machucasse no escuro. Muitas coisas levemente estranhas aconteciam à noite, mas nada me marcou tanto quanto aquela noite. Depois de trancar a porta do galinheiro, senti uma vontade irresistível de correr para casa, o que não era comum. Virei e comecei a correr sem olhar para trás. Enquanto corria, ouvi barulhos nos arbustos e algo metálico se mexendo na floresta. Assim que eu entrei em casa, tranquei a porta e verifiquei se meu cachorro estava dentro. Ele estava, mas parecia muito agitado. Pouco tempo depois, ouvi o som de uma manada de cavalos galopando bem perto de casa. Eu sei que parece loucura, mas era outono e ainda não era tarde. Talvez umas 8, 8:30 da noite. Acendi a luz do lado de fora, mas não havia nenhum sinal de cavalos. Eu estava completamente lúcido, sem sono ou cansaço, e não havia consumido álcool ou qualquer substância. Ninguém por perto tinha cavalos que pudessem estar tão próximos para que eu pudesse ouvir daquele jeito. Na manhã seguinte, conferi o quintal, mas não havia nenhuma pegada ou sinal de cavalos passando por lá. Meu cachorro continuou inquieto o resto da noite e se recusou a sair para fazer suas necessidades. Depois disso, comecei a ter pesadelos terríveis e paralisia do sono, onde sentia que algo estava me atacando, mas não conseguia me mover. Já tive outras experiências estranhas, mas nada tão esquisito quanto isso. Como eu disse, talvez não seja tão assustador quanto as histórias de outras pessoas, mas foi o que ocorreu comigo. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Relato número 4. Cresci em uma fazenda com uma longa estrada de terra que era o único acesso. Sempre gostei de caminhar por lá, pois era muito tranquilo e pacífico. Havia algumas casas mais novas ao longo do caminho, mas a maior parte do tempo eu estava sozinha. Quando minha avó foi diagnosticada com câncer, minha mãe colocou um trailer no topo da estrada para cuidar dela. Minha avó plantou o que seria sua última árvore de Natal ao lado do trailer e cuidava dela com muito carinho. Depois que ela faleceu, meu irmão comprou aquele terreno e construiu uma casa lá, tomando cuidado para não prejudicar a árvore da vovó. Certa manhã, enquanto eu caminhava, passei por uma senhora desconhecida passeando com um cachorro e a cumprimentei. Ela parou, me olhou por alguns segundos e disse: "Sua avó está aqui." Fiquei confusa e imaginei que ela conhecia minha avó, mas não sabia que ela já tinha falecido. Então expliquei que a minha avó tinha morrido há algum tempo. A senhora olhou para o pinheiro e respondeu: "Não, quero dizer que ela está aqui." Sem entender, perguntei: "Aqui? Na estrada?" E ela disse: "Sim, aqui, perto daquela árvore. Ela fica aqui para garantir que a sua mãe está bem." Naquele momento, comecei a me emocionar e tentei segurar as lágrimas.
A senhora se aproximou, me deu um tapinha no braço e disse: "Não se preocupe, querida. Ela está bem e feliz. Só quer ter certeza que a sua mãe está bem, agora que está sozinha." Quando consegui me recompor, expliquei que a minha mãe não estava sozinha. Meu pai ainda estava vivo, meu irmão morava ali e eu também a visitava frequentemente. Mas ela respondeu: "Os pais e o irmão dela já se foram e ela ainda está muito triste com isso. Sua avó só quer que ela saiba que ela não está sozinha. Você pode contar isso para ela?" Eu prometi que contaria e a senhora me deu mais um tapinha no braço antes de se afastar. Eu não fazia ideia de como ela sabia que meu tio havia morrido no ano anterior, já que ele morava a horas de distância. Quando eu cheguei em casa, minha mãe percebeu que eu tinha chorado. Perguntei sobre a senhora e minha mãe disse que ela não era uma das vizinhas. Contei o que a mulher havia dito e nós duas choramos, porque aquilo era exatamente o tipo de coisa que a minha avó faria. Ela sempre foi extremamente dedicada à minha mãe. E nunca mais vimos aquela senhora. Relato número 5. Isso pode parecer completamente absurdo, mas quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, minha antiga casa era definitivamente assombrada. Praticamente todos na minha família vivenciaram coisas que não tinham explicação. Por exemplo, eu estava no topo da escada, com minha mãe me observando, quando de repente fui jogado escada abaixo. A forma como meu corpo se moveu antes da queda parecia um empurrão violento. Cerca de 1 ano depois, lembro de estar acordado no meu quarto, com a luz do corredor entrando por uma janela pequena. De repente, as luzes se apagaram e, no escuro, iluminado apenas por uma luz noturna e alguns feixes de luar, apareceu na minha frente, flutuando levemente, um cadáver alto e em decomposição, e ele estava me encarando. Até hoje, 15 anos depois, essa imagem ainda me causa pesadelos de vez em quando. Outro episódio foi quando um amigo do meu pai dormiu no quarto de hóspedes. No meio da noite, ele disse que a cama começou a tremer violentamente enquanto ele estava deitado. Para completar, descobri que meu pai havia cavado uma parte do quintal para colocar pisos e encontrou um daqueles barris azuis de produtos químicos. Em vez de abrir o barril, ele simplesmente o enterrou de novo e provavelmente ainda está lá, com os novos donos da casa. Relato número 6. Por volta de 2000, quando eu tinha cerca de 12 ou 13 anos, nos mudamos para uma casa no campo. Era uma típica casa de tijolos, construída nos anos 60 ou 70. Depois de 1 ano mais ou menos, comecei a ver uma menina. No início, era apenas uma visão rápida, mas com o tempo tornou-se mais frequente. Eu pensei que algo estava errado comigo e decidi contar para minha mãe o que estava acontecendo. No dia seguinte, enquanto estava na escola com meu pai, minha mãe me ligou e disse que tinha visto a menina de quem eu falava. Ela voltou para casa e, ao desligar o alarme da ADT, viu uma menina pequena saindo correndo do quarto dela em direção ao meu. Tive muitas outras experiências depois disso, mas depois de crescer e sair da casa, parecia que a presença daquela menina me seguia. Meus pais ainda moram naquela casa, que sempre me transmite uma sensação estranha. Aquela casa realmente abriu minha mente para o paranormal. Relato número 7. Quando eu era criança, enfrentava pesadelos constantes que me atormentavam noite após noite. Desesperado, meu pai tomou uma atitude drástica. Colocou-me em estante minha antiga cama na pilha de lenha e as queimou. Para minha surpresa, após isso, os pesadelos finalmente cessaram. A estante, que era dos anos 30 ou 40, tinha, sem dúvida, seu próprio peso de história. Anos depois, uma experiência estranha aconteceu. Eu estava trabalhando no turno da noite e cheguei em casa por volta da meia-noite. Fui direto para a cama, mas acordei cerca de 2 horas depois ainda meio sonolento. Ao me levantar, notei uma luz branca brilhante envolvendo a porta do meu quarto. Fui tentar abri-la, mas a maçaneta parecia impossivelmente travada. Era como se um campo de força estivesse me empurrando para trás, me impedindo de sair. Então, ouvi uma voz que parecia ser a minha dizendo: "Volte para a cama." Assustado, mas não completamente apavorado,
Fui checar meu despertador e, em seguida, voltei para a cama sem saber o que realmente havia acontecido. Até hoje não consigo entender aquela experiência e nada parecido ocorreu comigo desde então. Relato número 8. Considerei postar isso no fórum sobre skinwalkers, mas não sei se realmente se encaixa lá. Para ser sincero, ainda estou tentando entender o que aconteceu. Seria um imitador? Um fantasma? Fico pensando se alguém pode me ajudar a esclarecer isso. A história é antiga e aconteceu há vários anos. Minha irmã e o marido decidiram sair de férias por alguns dias e me pediram para cuidar dos vários cachorros deles. Aceitei, já tinha feito isso muitas vezes antes. Na primeira noite que passei na casa, a labradora idosa deles, Lacey, começou a ficar agitada. Era cerca de 22 horas e imaginei que ela estivesse nervosa, já que estava quase na hora de dormir e seus donos não estavam por perto. Lacey já estava velha e perdendo a visão e a audição, então pensei que a separação pudesse deixá-la ansiosa. Tentei acalmá-la e seguir a rotina dela, que normalmente envolvia dormir no quarto do casal. Eu incentivei. "Vamos lá, Lacey, vá se deitar." Repeti isso algumas vezes em um tom tranquilizador. Foi então que, depois da última vez que falei, ouvi uma voz de homem respondendo claramente: "Vá se deitar." Fiquei em choque e, por um instante, pensei que minha irmã e meu cunhado tinham voltado mais cedo. Mas logo percebi que, se tivessem voltado, eu teria ouvido a porta da garagem se abrir. Eles sempre entravam por ali, e os outros cães teriam latido de alegria. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Como eu disse, já cuidei dos cachorros deles várias vezes e essa foi a única vez que vivi algo assim. Até hoje não faço ideia do que foi. Normalmente, não sou muito de acreditar em coisas paranormais, mas essa experiência me deixou perplexo. Relato número 9. Nos mudamos para nossa casa quando minha filha tinha 9 meses. Agora ela já é uma adolescente, só para dar um contexto. Nossa casa fica em uma área bem rural da Nova Inglaterra. Um dia, quando minha filha tinha cerca de 1 ano e meio, decidimos dar uma caminhada por uma estrada de terra e encontramos um antigo cemitério de família abandonado. Minha esposa e eu estávamos lendo as lápides quando, de repente, minha filha começou a chamar pela mãe. Ela estava um pouco afastada e dizia: "Mamãe, o bebê está chorando. Ajuda o bebê." Fomos até onde ela estava e, para nossa surpresa, encontramos 2 lápides pequenas de bebês que faleceram no início dos anos 1800. Até hoje isso me dá arrepios quando lembro dessa experiência. Relato número 10. Nos últimos dias, tenho enfrentado uma série de eventos inexplicáveis e perturbadores no meu quarto. O que parecia ser apenas uma fase estranha começou a se transformar em um verdadeiro pesadelo. A cada noite, sinto como se algo estivesse se manifestando, desafiando a lógica e a realidade. Estou aqui, em busca de respostas e desesperado por ajuda, pois o que começou como curiosidade agora se tornou um motivo de medo constante. Os dispositivos do meu quarto estão se ligando sozinhos, objetos estão sendo empurrados para fora da minha mesa no meio da noite, e a porta que eu tranco se destrancou e abriu diante dos meus olhos. Além disso, meu Apple Watch continua emitindo alertas de batimento cardíaco anormal, mesmo quando ninguém está usando. Meus alarmes são programados para horários aleatórios e, para garantir que não sou eu quem está fazendo isso, gravei vídeos do meu quarto. Tudo começou há apenas 1 semana e está me deixando completamente louco. Não consigo dormir, não consigo me concentrar, as luzes do meu quarto se acendem sozinhas durante a noite e, em algumas ocasiões, a porta se fecha com força sozinha. Estou perdido e não sei o que fazer. Para ser sincero, estou assustado. Tudo isso começou de maneira abrupta e inexplicável e aconteceu apenas no meu quarto ou nas proximidades dessa parte da casa. Não sei exatamente o que esperar com esse relato além de buscar ajuda, porque estou realmente apavorado. Nunca acreditei em coisas paranormais até começar a trabalhar com restauração de antiguidades, quando experiências estranhas começaram a ocorrer com esses objetos, mas eles nunca se afastaram do local. Existe algo que eu possa fazer para pôr um fim nessa situação? Não consigo continuar lidando com isso.
Fim dos relatos. Conforme esses relatos nos revelam, o mundo que habitamos está repleto de mistérios e experiências que desafiam nossa compreensão. Cada história, com suas nuances e detalhes, nos convida a refletir sobre a possibilidade de que a vida e a morte possam estar entrelaçadas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Sejam presenças benignas ou fenômenos inexplicáveis, essas vivências nos lembram de que nem tudo pode ser explicado pela lógica e que a realidade pode ser mais estranha do que a ficção. Ao encerrarmos este mergulho no desconhecido, deixamos a porta aberta para novas descobertas, sempre respeitando os mistérios que nos cercam e as histórias que aguardam para serem contadas. Afinal, quem sabe o que mais pode estar à espreita nas sombras da nossa percepção? Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.